Provérbios capítulo 20, versículo 28. Diz assim, na tradução que é Revista Atualizada, diz: o amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Na linguagem de hoje, diz assim: um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Já na linguagem contemporânea, diz assim: o amor e a verdade formam um bom líder, e a liderança sadia firma-se na integridade do amor. Então vejam só, a ideia central aqui, a gente pode começar o provérbio, principalmente ele divide em duas partes, né? Tem a primeira parte, que ele fala que o amor e a fidelidade preservam o rei. A segunda parte diz que a sua benignidade vai sustentar ele no trono, ou seja, a benignidade dele vai dar sustentação a ele política. Então a ideia aqui é que um líder que pratica a bondade e se mantém fiel, né, ao seu povo, é mais capaz de liderar de forma eficaz e manter o respeito e apoio do seu próprio povo. Então essas qualidades não vão apenas proteger, vamos dizer, o líder, ser bom no caso, né? Ser fiel, agir com amor. E agir com amor aqui, muitas vezes as pessoas acham que é agir com sendo bom além do necessário. Na verdade, amor aqui é agir com justiça. Agir com amor é agir com justiça. Tá? Muitas vezes é dado uma pena para alguém, que não é a pena de morte, por exemplo. Pode ser considerado um ato de amor e de repreensão para a pessoa, para ela poder parar para pensar no que está fazendo, para mudar de vida. Né? Do que deixar ela a seu bel prazer, ela pode perder a vida dela sendo morto por alguém. Porque, querendo ou não, quem está encarcerado ou está preso, ele também está protegido contra a própria maldade que ele faz com as pessoas. Primeiro, ele se protege as pessoas boas. E segundo, está se protegendo o próprio indivíduo também. E evitar de fazer mais maldade. Não é? Então, esse provérbio está lembrando que um líder justo e benevolente, ou seja, benigno, um líder justo e bom, ele é valorizado segundo esse texto. Valorizado. Então, o líder ele tem que ter estabilidade. Estabilidade é que ele quer dizer emocional. Não pode ser uma pessoa instável. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ele decide de uma forma aqui e depois ele decide de outra forma completamente oposta à que ele tinha decidido antes. E ele fica fazendo esse jogo, decidindo sempre em forma oposta. Não pode. O líder tem que ter estabilidade naquilo que ele vai fazer. Essa própria estabilidade ajuda a manter a coesão social. Porque a pior coisa é viver num mundo que você não sabe quais são as regras. Né? Quais são as regras? Se diz agora que você, por exemplo, se você roubar, você é preso. Aí o rei, quando daqui a pouco, diz: não, dependendo do roubo, você não vai preso. Já começa a criar um problema. Porque roubo, independente de qualquer coisa, é subtrair algo de alguém. E esse alguém trabalhou para conseguir isso. Então ele despendeu esforço. Ele fez aquilo exatamente que a lei determina. Trabalhe e você pode conquistar o que você quiser. Né? Trabalhe para poder ter seu salário. Aí você pode conquistar o que você quiser. Do caso contrário, se você for roubar de alguém, você não pode conquistar o que você quiser. Você pode até ter aquilo por um momento, mas você não tem o direito sobre aquilo, porque você não fez o mínimo de esforço do trabalho, né,
Então, em todo o tempo, em todas as sociedades, o trabalho sempre é valorizado. Então, no caso aqui, imagina uma lei que diz que agora se você roubar é preso, daqui a pouco diz não. Se for, como a gente viu aí, né, algum político dizer, não, o que é que tem um indivíduo roubar um celular? O que é que tem? E depois ele quer tomar uma cerveja. Isso é péssimo, a indicação para a sociedade. Principalmente os que roubam o celular. E o índice de roubo de celular sempre cresce. Né? E as pessoas muitas vezes perdem a vida. Tem muita gente que perdeu a vida por causa de um celular. Então um rei, ou um governante, ou um líder, ele tem que ter estabilidade, ele tem que agir com justiça. E agir com justiça é agir exatamente como as regras estão estabelecidas. Se nós temos nossos códigos, eles têm que ser cumpridos, à risca. Independente da posição social, posição política, posição econômica, independente do sobrenome, independente de qualquer coisa. Países desenvolvidos, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres são tratadas da mesma forma na lei. Esses países são países desenvolvidos. Países onde a lei trata de forma desigual, onde o indivíduo, porque tem uma posição social ou porque tem condição financeira, ele é tratado de forma diferenciada, esses países não são desenvolvidos, né? Moralmente falando, né? E isso afeta também o outro lado, né? Por exemplo, lá da economia do país, porque alguém que vem de fora para investir num país desse, ele vai pensar duas vezes, porque ele diz que as regras não são cumpridas lá, como devem ser cumpridas. Ou seja, muda a qualquer momento. É o que a gente chama de insegurança jurídica. Não há uma segurança jurídica de você sair aqui e você descer a rua com o celular na mão, você pode ser roubado. A gente, na maioria das vezes, eu sempre falo para meus filhos, embora eles não obedecem muitas vezes, não anda com o celular na mão, bota o celular escondido. Porque se você anda com o celular na mão, um bandido vê, ele diz, não, eu vou ali. Ele sabe que você, um jovem adolescente, intempestivo, vai querer reagir de uma forma, vai terminar perdendo a vida, não está armado, porque infelizmente na nossa sociedade os bandidos podem andar armados. Infelizmente. Né? Eu sempre digo, olha, se é para desarmar, que sejam todos, os bandidos e a sociedade, e o cidadão de bem. Se for para andar armado, quem tem que andar armado para se defender a sua própria vida é o cidadão de bem, que não está querendo fazer mal a ninguém, está ali querendo cumprir fazer o seu trabalho. Então, um rei que não, ou um líder, ou um governante, ou um presidente, ou um governador, que ele não age com estabilidade, não age com justiça, ele não é fiel àquelas pessoas que escolheram ele, né? Porque ele promete algo na campanha. E aí você elege o indivíduo. Embora nessa época aqui não havia essa eleição, era dinastia, né? Dinastia, ou seja, de pai para filho passavam os governos. Né? A gente vê Davi passando para Salomão, Salomão passando para Jeroboão. Era pai para filho. Depois muda, mas sempre tem essa ligação, né? Então, o líder ele tem que criar um ambiente de confiança e respeito. Basicamente na sociedade nós temos que criar uma relação dessa, de confiança e respeito. Confiança nas leis e respeito às leis. Confiando que a lei vai ser cumprida. Se você rouba, você vai preso, independente de ser político ou não. E aqui no Brasil, infelizmente, os políticos eles não estão indo presos. Vão temporariamente, depois arrumam um jeito de soltarem. Porque é um processo de corrupção que está envolvido, né? E de troca de favor. De troca de favor. É um devendo favor ao outro. É um corrupto devendo favor do corrupto. Então, na primeira parte do provérbio, a gente vai ver que se destaca as qualidades de um líder, né? Ele tem que ser bondoso e fiel, né? Bondoso é no ato de desenvolver atos de benevolência, de compaixão, né? E aquilo que eu sempre digo que muitas vezes as pessoas confundem.
Compaixão e justiça andam juntas. Se você é inocente, você sofreu algum revés da vida por outra pessoa, você merece compaixão. Mas se você é causador do problema, você merece a justiça. Entendeu? Então elas andam juntas. Né? O indulto, como a gente fala, o graça, né? E na fidelidade é ser honesto em cumprir as promessas e os compromissos, certo? Que é muito difícil hoje. Nós temos líderes e governantes que não, eles prometem e não cumprem. Eles prometem e não cumprem. E fica por isso mesmo. Se você promete que você vai trazer tal benefício para a sociedade e você não faz isso, você merece ser tirado do poder para colocar outro que cumpra. Devia esse ser um dos critérios. Você levar aí 1 ano, 2 anos e fazer vamos dizer assim, fazer uma reavaliação. Não estamos gostando, não. Então vamos tirar. Vou colocar outro. Pelo menos para esses 2 anos. Porque o mandato é 4, né? Isso acontece nos Estados Unidos, aqui não acontece não. Mas é uma coisa boa, porque se o indivíduo não presta, não cumpre aquilo que ele se prometeu fazer, tem que tirar. Ele enganou. É o que a gente chama de estelionato eleitoral. Né? O estelionato é quando você promete algo que você não vai cumprir. Principalmente no negócio. Né? Principalmente no negócio, é chamado de estelionato. E quando é ligado à eleição, a um mandato, a gente chama de estelionato eleitoral. Na outra parte, a gente vê que a benignidade sustém ele no seu trono. O que quer dizer que a bondade gera um impacto positivo. A fidelidade gera um impacto positivo. Agir com justiça gera impacto positivo. Positivo em que sentido? Positivo em ele ter apoio, suporte das pessoas para continuar governando. É o que a gente resume numa palavra: apoio político. Muitas vezes as pessoas entendem aqui que apoio político é só apoio dos deputados. Não, é apoio da população, porque é a população é que vota. Só que como no Brasil a população é muito pouco esclarecida, ela não consegue ir para as ruas pedir que ele cumpra o que ele disse que ia prometer. Né? Ultimamente a gente está tendo problemas aqui. Se houver exageros aí no começo do ano, as pessoas sejam punidas, mas as pessoas não podem ser impedidas de ir às ruas e de criticarem, de reclamarem que não estão gostando do que estão vendo. Né? Então, em síntese, a gente pode dizer que esse provérbio 20:28, ele destaca a importância de um governante estável, né? De uma liderança estável, de uma liderança fiel às suas promessas, aos seus compromissos. E essas qualidades, elas não protegem só o líder. Muitas vezes a pessoa pensa, não, mas isso vai ser beneficiar o líder. Não, isso beneficia a sociedade como um todo. Porque isso traz estabilidade, tanto política, no caso vamos dizer assim, da administração dele, do poder que ele tem, da estabilidade para ele poder continuar governando, quanto cria um ambiente de confiança e de respeito. Cria um ambiente de confiança e respeito. Um ambiente de confiança e respeito na sociedade. Então, vão trazer estabilidade e vão dar solidez, tanto para o governante poder continuar governando, como para a sociedade saber que ela não vai ser pega de surpresa com leis novas e que vão totalmente contrário àquilo que a sociedade quer. Né? Vou dar só um exemplo. A sociedade brasileira ela é contra o aborto, a maior parte dela. Já foi feito várias pesquisas aí. O Congresso
é uma representação da sociedade. Eles não querem votar o aborto porque eles não são a favor. A maioria não é a favor. Se a maioria não é a favor, então se respeita a maioria. Só que no Brasil se inverteu. A gente tem que respeitar a minoria e a maioria engula o que a minoria quer. E não é assim que funciona a democracia. Tem que ser respeitado o valor. A maioria, ela, por ser maioria, ela se impõe e se representa. E aí a maioria diz, olha, a gente não quer isso. Os outros, paciência. Vão aguardar. Da mesma forma, quando você elege um candidato que você não votou, você vai ter que aguardar agora, esperar mais 4 anos, se envolver politicamente para poder mudar essa situação. Mas a gente está vendo aí uma corte, né, de juízes querendo decidir pela população. E ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. E não adianta criar teoria jurídica para sustentar o que a pessoa quer definir ou decidir, entendeu? Porque eu criar uma teoria para me beneficiar é o que muitas vezes acontece, né? Cria-se uma teoria para se beneficiar. Por isso que quando se tem um governante sábio, benevolente e justo, né, e que é fiel às suas promessas e compromissos, esse ato dele se reflete na sociedade de tal sorte que a sociedade sustenta o seu governo. Não quer que ele saia, quer que ele continue.